Ainda não. Gente, assim, olha, eu estou muito feliz mesmo hoje, né, da gente poder contar com a palestra da doutoranda Giovana Barreto. É sempre uma alegria, né, trazer, ela traz todo esse conhecimento, né, então nós estamos aqui com os nossos convidados, e é uma alegria, assim, muito grande mesmo, a gente aprender com você, Giovana, e eu estou aprendendo também, né, essa parte desses análises de dados textuais, né, então a valorização, eu adorei o título da tua palestra, né, Ciência com Consciência, nossa, ficou assim perfeito. Giovana, a palavra é tua, tá? Você tem até às 18 aqui para ficar com a gente, tá? Então, à vontade, eu vou deixar para você se apresentar para os nossos convidados. Tá bom. E te agradecendo muito mesmo, de coração. Eu que agradeço. Como eu te falei, se tivesse uma única pessoa aqui, a conversa ia ser exatamente a mesma, né? Talvez mais rápida, porque o convite que eu quero fazer para vocês, né? Retomando a minha fala, que a gente interrompeu para poder começar a gravar, e é todo um ritual diferente agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Então, o meu convite para vocês é: eu espero que vocês tenham chegado aqui dispostos e curiosos e felizes, e me interrompam a qualquer momento, né? Não precisa guardar a pergunta para o final, porque às vezes a gente perde o time, né? A pergunta é daquele momento, é o calor do momento ali, então podem me interromper. Não precisa, né, a gente agora tem outros recursos, levantar a mão e tudo mais, mas eu convido vocês a abrir o microfone e falar, né, e quando vocês falam, vocês me dão a oportunidade também de aprender e de ampliar as minhas perspectivas, né, então vou ficar muito contente aí com cada comentário, dúvida, crítica, sugestão. E vamos fazer disso uma roda de conversa virtual. Meu nome é Giovana, eu estou no último ano do doutorado, eu tenho que defender minha tese em abril de 2022. A minha primeira formação foi na Unicamp, onde eu conheci o professor Rafael. Acho que os seus alunos conhecem, né? Não sei, ou essa turma é nova, não conhecem ainda. Sim. Conheci a professora Eliana pelo professor Rafael. Então, aí eu acho que todo mundo compreende, né, que ele foi o nosso ponto de conexão. Se posso deixar uma informação, assim, para que todos continuem se cuidando muito dentro dessa pandemia, a gente perdeu o professor Rafael para o Covid, né, ele tinha 40 anos, o ano passado eu dei 2 aulas a convite dele, e foi numa dessas que eu conheci a professora Eliana, então, realmente, cuidem-se muito bem, e conheci o Rafael na Unicamp, né, a minha primeira formação, então, é na sociologia, na antropologia, eu sou uma cientista de gente, digamos assim, né, sou das ciências humanas, e 9 anos depois, vou fazer um mestrado dentro das ciências naturais, na oceanografia, porque era onde tinha bolsa de pesquisa disponível, e ali dentro eu começo a estudar as dimensões humanas da natureza. E esse é, inclusive, o título do artigo que eu compartilhei, não sei se alguém teve tempo de dar uma olhadinha lá no método, né? A mensagem que eu mandei para a professora Eliana é que, para ler especificamente o método, não precisava ler o artigo todo, né, já que o nosso assunto principal hoje é essa análise de dados textuais, na qual a revisão sistemática da literatura, ela é uma das ferramentas, né, existem outras, e a gente vai falar um pouquinho também dessas ferramentas. Então, quando eu chego no mestrado, além de ser nova naquela área que eu estava entrando, o que eu falei agora para a professora Eliana, não sei se todo mundo estava, eu sempre tive a sensação de que a gente chegou num momento
na ciência brasileira, que a gente já produziu muito, né? Que tem muitos dados, que tem muita informação disponível, e então a minha estratégia naquele momento foi usar essas informações que estão disponíveis para me apropriar desse conhecimento de uma área que para mim era uma área nova. Então, a estratégia foi fazer uma revisão sistemática da literatura, e o que eu vou compartilhar com vocês aqui é a minha experiência enquanto pesquisadora do mestrado e do doutorado também, né? Porque os dados que eu vou mostrar são do mestrado, esse artigo que eu compartilhei são do mestrado, mas eu consigo falar muito melhor sobre a minha pesquisa de mestrado hoje do que quando eu fiz ela, né? Porque eu já ganhei uma maturidade muito grande, continuando a pesquisar, né? Saindo do mestrado, estou no último ano do doutorado, e meu mestrado foi de 2015 a 2017. Então, tem alguns dados que eu vou mostrar para vocês, que no canto esquerdo e inferior dos slides, vocês vão ver lá que são dados de 2017, mas eu chamo a atenção para vocês. Então, assim, eu acho que isso era o principal, né, para falar. Antes da gente entrar na questão, né, das ferramentas, como essas três aí, né, que eu estou mostrando para vocês agora, análise de conteúdo, a análise do discurso e a análise textual discursiva, vocês conseguem ver o slide, né? É porque eu mudei e voltei para cá para ver vocês, porque fui convidada para fazer uma fala sobre gênero e trabalho. Gênero é o tema, o grande tema da minha pesquisa de doutorado, e eles usaram uma ferramenta que, se eu tivesse na apresentação, eu não conseguia me ver e nem ver ninguém. E aquilo me causou um desconforto, porque parecia que eu estava falando para o nada. Então, bom saber que vocês estão vendo lá, e ao mesmo tempo eu também estou vendo vocês, né? Então, assim, antes da gente entrar nessas ferramentas, nesse conteúdo, nessa informação que vai ficar disponível para vocês, então vocês, né, depois eu compartilho os slides com a professora e ela repassa, e somado a esse convite que eu fiz, né, de venham com disposição, venham com alegria, abram o microfone para falar, vamos trocar ideia, vamos aprender junto, porque Paulo Freire mesmo, né, eu separei uma frase aqui do Paulo Freire para ler para vocês quando a gente vai falar de análise do discurso, né, que é a segunda ferramenta aí, para a gente analisar os textos, mas agora me veio uma outra frase dele, que um grande educador, né, um nordestino, né, pouco se fala que ele era nordestino, né, mas um nordestino incrível, e ele dizia assim: ninguém educa ninguém, nós nos educamos uns aos outros, mediatizados pelo mundo. Então, é sempre uma troca, né. Tem uma outra, eu esqueci quem é, eu tinha até pensado em procurar essa frase, mas não sei se é Cora Coralina, tem alguma outra poeta e filósofa que fala: feliz aquele que aprende o que ensina. É algo mais ou menos assim. É a Cora Coralina, adoro. Então estamos todo mundo junto aqui, né? E aí, eu quero começar desmistificando o que é fazer pesquisa, né? Quando a professora me convidou para essa aula, e eu comecei a preparar alguma coisa, a olhar o que eu já tinha preparado, eu fiquei pensando nisso, né? O que é fazer uma pesquisa, né? E aí aconteceu de eu rabiscar algumas coisas, e eu fiquei pensando assim: bom, vamos lá, pesquisar é olhar para um fenômeno, e se a gente olha para esse fenômeno com curiosidade, nossa pesquisa com certeza vai ser bem melhor, se não num quesito de resultados, no quesito do prazer com que a gente está olhando para aquilo e tentando, né, extrair desse fenômeno que a gente quer estudar, que a gente quer investigar, que a gente quer analisar, relações, correlações, insights, extrapolações, suposições, hipóteses. Hipóteses podem aparecer antes
da pesquisa, geralmente nas supostas hard science, elas são obrigatoriamente antes, né? Nas ciências humanas, como estudar o comportamento humano é muito mais dinâmico e não linear do que fazer uma pesquisa com procedimentos muito específicos, as hipóteses podem aparecer no final, e a gente tem que estar sempre ciente de que, né, o objeto de um raciocínio, ele vale menos do que a maneira de raciocinar. E eu estou dizendo isso porque a maneira de raciocinar, ela é um exercício criativo, e há muitos domínios, há muitas maneiras de se raciocinar sobre um mesmo fenômeno. E também estou dizendo isso por quê? Porque muitas vezes a gente entra dentro de um projeto de pesquisa, e isso, a princípio, acaba... Pode um pouco desmotivar, mas eu não queria estudar isso, eu queria estar estudando outra coisa. E não, né? Então aí vamos sempre lembrar que o objeto de um raciocínio vale menos do que a maneira de raciocinar. E se alguém estiver vivendo isso aqui, algum de vocês, eu convido para fazer um exercício de criatividade, né? Então, de que maneira eu posso olhar para esse fenômeno com criatividade, que até então não me desperta curiosidade, mas ele em si pode ser um grande exercício de aprendizado, não só do conteúdo, mas dessa criatividade que todos nós, né, que habita todos nós, né, que é o que dá vida, que é o que faz vida, né, a criação, né, criatividade vem de criação, né, e aí somos todos criaturas dessa criação, muitos acreditam num suposto criador, que toma diferentes formas. Então, pesquisar é isso, então, é olhar para um fenômeno, né? Olhar com curiosidade melhor e extrair desse fenômeno relações, correlações e insights. Numa pesquisa, o que seriam os resultados? É a sistematização dos dados que eu consegui gerar. Esses dados podem ser tanto primários quanto secundários. A gente vai focar hoje nos dados secundários, né? E o tópico discussões de uma pesquisa, ele é nada mais, nada menos que o compartilhamento dos insights do pesquisador. Olha que incrível, né? Vamos compartilhar, né? O que a partir daqueles resultados que eu produzi, né? Daquela informação que eu produzi, porque quando eu estou falando de resultado, eu posso até estar falando de resultados primários, eu posso até estar produzindo, eu não estou produzindo conhecimento. Quando eu estou falando de resultado, eu só estou produzindo informação. Eu produzo conhecimento quando eu interpreto esses resultados, né? E a gente faz isso numa pesquisa quando a gente está escrevendo as discussões. E discussão é isso, é o compartilhamento de insight, é produção de conhecimento, é conhecimento novo, é uma linguagem interpretativa, e quando a gente faz isso num contexto interdisciplinar, que é o contexto do meu programa de pós-graduação, por exemplo, a gente tem a oportunidade de ampliar esses insights, né? Porque se você faz uma pesquisa onde todo mundo, ou diferentes pessoas, mais de uma pessoa, está investigando o mesmo fenômeno, a gente já tem duas perspectivas diferentes da mesma coisa. E o método, que também vai ser a centralidade aqui da nossa discussão, né? O método, ele é o caminho da pesquisa. Ele é essa jornada, né, que a gente faz de 2 anos no mestrado, de 1 ano e meio numa especialização, mestrado profissional, eu não sei se é 2 anos ou 1 ano e meio, acho que são 2 também. Um doutorado é uma jornada de 4 anos, né? Então, olha que coisa linda, né? Que maravilha, né? E no método, eu compartilho com riqueza de detalhes a minha experiência, o caminho que eu fiz, a jornada que eu percorri, né? Então, mesmo um experimento científico de uma ciência que a gente chama de hard science, que tem procedimentos muito específicos a ser seguidos, ele é uma experiência, mas nem toda experiência é um experimento.
Então, a pesquisa científica de qualquer campo epistêmico, seja das ciências naturais, sociais, ela vai misturar o quê? Procedimento e experiência. Então, se o método ele é uma receita de bolo, a experiência da pesquisa ela é singular. Então, quando eu faço uma pesquisa sistemática, eu estou criando a oportunidade de outros pesquisadores seguirem o meu passo, o mesmo passo a passo que eu fiz, e chegar a resultados diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Então, a gente vai ter duas pesquisas diferentes dialogando sobre o mesmo fenômeno e olhando para ele sob diferentes perspectivas. Então, esse é o primeiro grande ponto que eu queria destacar da qualidade e da potencialidade que é fazer uma revisão sistemática. Para além disso, quando a gente faz uma revisão da literatura, uma revisão bibliográfica, sem essa sistemática que a gente vai aprender aqui hoje, como é que a gente faz esse passo a passo, a gente lê uma série de coisas, ou escolhe, né? Bom, a gente lê um monte de coisa, e desse monte de coisa, a gente vai lá e seleciona o que a gente gostou mais, o que a gente achou mais legal, o que a gente achou mais interessante. Então, tem um viés aí ideológico, né? Eu tenho determinada pergunta ou determinado problema que eu quero resolver, eu li isso, e esses artigos aqui que eu estou selecionando, eles corroboram tudo aquilo que eu quero usar como resposta, que eu quero falar. Agora, se eu vou para uma revisão sistemática, eu não seleciono os dados que eu vou trabalhar a priori, eu não tenho essa possibilidade de escolher essa massa de dados, porque texto, né, é uma massa de dados também, assim como uma massa de dados que a gente gera com números a partir de uma análise de laboratório. E quando você olha para essa massa de dados, se você é um pesquisador apaixonado, você vai olhar para ela como uma partitura musical, né? Aquilo ali pode, se a gente soubesse relacionar com aquilo, a gente pode produzir uma bela sinfonia em forma de texto, né? Então, quando você vai para a revisão sistemática, você coleta os seus dados a priori, antes, e não depois. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho com mais detalhe, né? Eu trago num slide o resumo, que é um desenho que eu fiz, um gráfico que eu fiz do meu método, né? Do passo a passo. Então, eu coletei esses dados a priori, então eu vou ter que me relacionar com informações que às vezes vão contradizer o que eu imaginava sobre aquela pesquisa, os resultados que eu esperava, e isso amplia muito a qualidade dos resultados, porque eu estou trabalhando com todas as informações que estão disponíveis naquela área, dentro daquele tema, a partir daquelas palavras-chave que eu escolhi. Então, vamos olhar para isso com detalhe, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar nesses slides depois, mas eu vou aproveitar que a gente está falando, a minha fala acabou conduzindo para isso, e vou mostrar aqui para vocês. Pesquisa de mestrado, já volto nisso aqui também. Aqui. Essa figura aqui, que é do segundo artigo da minha dissertação. A minha dissertação de mestrado foi unicamente uma revisão sistemática da literatura. A partir dela eu produzi 3 artigos. Eu terminei ele depois, eu terminei o segundo artigo primeiro, que foi esse, que já está publicado. O primeiro artigo eu consegui finalizar o ano passado, melhorar, né? Eu tinha
escrito né, era uma introdução da minha dissertação, então eu tinha feito algo, apresentado num seminário. Aí o ano passado tive um fôlego, peguei ele, melhorei o que eu apresentei no seminário, submeti para uma revista, ainda não recebi nenhuma resposta, estou aí ansiosa, aguardando. E os dados que eu vou mostrar para vocês mais para frente, das análises estatísticas que eu fiz, a partir desses dados, dessa única massa de dados secundários que eu coletei, que foram no total 92 artigos, eu ainda não terminei. Então, quando eu estiver lá mostrando esses dados para vocês, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas para vocês terem ideia da quantidade de informação e da quantidade de conhecimento novo que a gente pode gerar a partir de dados secundários, né? E a revisão sistemática nos dá a oportunidade de fazer isso, e a qualidade de fazer isso com o rigor que o método científico prescreve. E é isso que a gente está vendo aqui e vai ver em mais detalhes daqui a pouco. Então, vocês conseguem ver bem essa figura? Sim? Para mim, o texto não está muito nítido, as letrinhas estão bem pequenas, mas eu acho que dá para introduzir. Se quiserem, essa figura está no artigo que a professora compartilhou com vocês. Mas a gente não vai ler ali também nada em detalhes, né? Só para ter uma ideia, né? A minha pesquisa, a minha revisão sistemática, né? Ela partiu, então, de 2 objetivos principais. Então, quando eu fui coletar os dados, eu tinha esses 2 objetivos em mente, que não importa qual era agora, né? Porque a gente vai falar do método, então nem se preocupem em ler aquilo. Mas acho que ali no canto esquerdo, vocês conseguem olhar as 2 caixinhas e ver que eu estou falando de objetivo 1 e objetivo 2, né? Então, esse foi meu ponto de partida. A partir desses objetivos, eu construí perguntas de pesquisa para cada um desses objetivos. No step 1, ali. No step 2, eu selecionei 2 bases de dados que dentro da área das ciências ambientais são as bases que são consideradas de mais qualidade. E as ciências ambientais é onde eu fiz a minha pesquisa de mestrado, né? Então, o Scopus e o Web of Science. Provavelmente vocês já ouviram falar delas ou não, né? Mas provavelmente sim, se não, são 2 sites que você entra lá dentro, digita palavras-chave e tem como resultado artigos referentes ao tema que você está pesquisando, né? As palavras que eu usei ali embaixo, né, se vocês verem no step 2, tá Scopus Web of Science, e embaixo tá os temas de pesquisa que eu coloquei lá nas bases para extrair os dados, que são os artigos que eu analisei na minha pesquisa, né? Depois vocês vão ver nos slides mais lá para frente que eu usei muito, essas palavras são um exemplo dos temas, mas para poder capturar toda a literatura de cada uma dessas palavras, eu usei todos os sinônimos possíveis que eu sabia, para que, né, às vezes o pesquisador não usa small scale fishing, que é pesca de pequena escala, às vezes ele fala de pesca artesanal. Então, eu fui colocando sinônimos, e aí, gente, aí é um trabalho que você tem que ter paciência e tem que olhar para cada uma das bases de dados e estudar o modo como você vai escrever essa equação, porque daí é uma equação que você monta, né? Você usa aqueles... Esqueci o nome, tem um nome específico bem elegante, bem chique, mas é o E, é o OU, né? É o NOT, é o AND, que são esses conectores aí que vai ligar o seu tema, né? Então, vamos lá. O passo 3, né? Eu já estava lá nas bases, eu já coloquei as minhas palavras-chave ali. Me apareceu no Scopus 95 artigos e no Web of Science 84 artigos.
Eu removi os duplicados, eu removi aqueles que não tinham sido revisados por pares, porque se você está analisando dados secundários que foram revisados já, né, foram artigos que foram publicados depois de já terem sido passado por um processo de duplo cego, né, o seu texto foi analisado por 2 ou mais pesquisadores que não conheciam você. Geralmente esse é um processo muito demorado, eles pedem muitas alterações no teu texto, então isso garante uma qualidade maior dos dados que você está revisando. Isso é uma condição fundamental? Não, depende do seu tema de pesquisa. Meu tema agora no doutorado é o trabalho da mulher na pesca artesanal. Tem muito pouco artigo científico publicado sobre esse tema em grandes revistas, né? Inclusive, eu tive contato com um artigo que dizia justamente isso, que os pesquisadores têm dificuldade de publicar nas grandes revistas sobre esse tema. Então, qual foi a minha estratégia? Eu estou olhando para a literatura cinza, eu estou olhando para teses e dissertações. Então, isso vai variar de acordo com o tema de pesquisa de cada um. Mas, de regra, se o artigo é um peer review, né, é um artigo que foi revisado por pares, publicado em grande revista, você sabe que a qualidade dos dados ali que você está analisando, ela já passou por um processo aí, por uma espécie de Inmetro, né? Ela já tem um certificado ali que garante mais robustez para a tua pesquisa. A minha amostra final ficou com 92 artigos. Eu analisei esses artigos aí no step 4, né, no passo 4, no NVivo. A gente vai falar, esses são os dados que eu vou apresentar para vocês também, vou mostrar outras ferramentas, não só o NVivo, mas o NVivo é uma dessas ferramentas de análise de dados textuais. Então, você ganha uma potência muito grande de análise quando você pode usar essas ferramentas, né? E então eu fiz a análise com o NVivo, e eu, além de analisar o conteúdo, a gente vai voltar lá no segundo slide da minha apresentação, a gente vai ver o que é análise de conteúdo, o que é análise do discurso, o que é análise textual discursiva, quais são as diferenças entre elas, para que vocês possam olhar para o seu objeto de pesquisa e pensar qual delas se encaixariam melhor, né? Então, além disso, eu fiz uma análise bibliométrica também, porque eu aproveitei que eu estava com uma massa de dados, que eu coletei sistematicamente, que eu segui um rigor no passo a passo, e aí eu fui olhar para a data de publicação, para as revistas em que eles foram publicados, isso tudo eu vou mostrar mais lá na frente. Por conta da especificidade do meu tema de pesquisa, que depois eu vou contar para vocês também, eu olhei para a formação acadêmica dos autores dos artigos que eu estava analisando. Eu vi se o tipo de pesquisa, ela era teórica, ela era puramente um texto teórico, é um texto de revisão, é uma pesquisa empírica que coletou dados primários, eu fiz essa separação. Eu olhei também, essa foi uma análise que eu fiz para fazer o terceiro artigo, que eu ainda não terminei de fazer, que é o local dos estudos de caso, né, os artigos empíricos, aonde que eles coletaram os dados, em qual lugar, né, do mundo, em qual país esses dados foram coletados. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês por que eu fiz isso também. E como o meu foco era estudar a dimensão humana, eu analisei também se esse conceito, ele aparecia nessa massa de dados que eu revisei, de maneira implícita ou de maneira explícita, né? Eu considerei de maneira implícita se a palavra era usada uma única vez. E essa estratégia eu usei porque eu saquei que o conceito de dimensões humanas, ele virou meio que um conceito da moda. Então, às vezes, algum pesquisador botava lá na sua pesquisa
falava que estava falando de dimensão humana e a palavra aparecia só na palavra-chave do artigo, por exemplo, né? Não aparecia ao longo do texto. E isso diz muito, né, sobre o conceito. A partir disso, a gente pode fazer muitas análises. E aí, por fim, né, eu categorizei essa massa de dados nessas 5 categorias. Eu chamei de dimensões humanas, culturais, econômicas, de governança, dimensões políticas e dimensão social. Então, assim, de maneira muito resumida, esse é um passo a passo de uma revisão sistemática. Agora vamos voltar lá e vamos olhar para todas as ferramentas que a gente pode usar para tentar essa análise, né? Porque esse processo de dados é como se a gente estivesse indo lá para campo e estivesse entrevistando pessoas, ou lá no laboratório, fazendo determinadas análises. Então, esse passo a passo, ele da revisão sistemática, ele é cheio de nuances, porque cada base de dados, ela vai pedir uma equação diferente. Então, aquelas mesmas palavras-chave que numa base você coloca de um jeito, ali você vai ter que dar uma adaptada, então vai ter que dar uma estudada na base. Vou ter que aprender como eu faço a exportação desses dados, como eu levo ele para um software. Eu vou usar software de análise, não vou. Eu vou analisar na mão mesmo, né, digamos assim, aí eu uso a planilha de Excel como apoio. Então, essa parte, ela é muito preciosa, porque é ela quem vai determinar a qualidade dos dados que você vai analisar ou não. E para fazer isso com qualidade, também tem ferramentas disponíveis na internet, que eu vou apresentar elas para vocês, né, eu vou dizer quais são, a gente não vai entrar em nenhuma ferramenta específica, porque aí é um curso específico, né, de cada ferramenta, e eu aprendi sozinha também, né, exceto um software, que é um software livre de análise estatística, que usa a linguagem da programação. Eu fiz um curso durante um mestrado, paguei R$800 e fiz um curso pela internet, né, nem tinha pandemia na época, meu mestrado foi de 2015 a 2017, e eu fiz o curso todo virtual. Então, vamos lá. Quando eu estou olhando para uma massa de dados textuais, né, quando eu estou olhando para artigos, eu posso fazer uma análise de conteúdo, uma análise do discurso ou uma análise textual discursiva. Esses autores são referências para cada uma dessas análises. Então, depois vocês podem optar por alguma delas e, a partir desses autores que são referência, ir atrás de conteúdo, né? Mas de maneira muito resumida, na análise de conteúdo, você olha especificamente para o conteúdo, né? E busca uma significação profunda daquele texto, né? O que esses autores, dentro dessa massa que eu coletei, a partir dessas palavras-chave, que elas dão um contorno do meu tema de pesquisa, né? Elas conseguem dar conta do tema que eu estou pesquisando, olhar para isso, para o texto mesmo, e a partir dali tirar os significados, né? A sistematização, ela busca dar uma maior objetividade, então você vai criar categorias ali como eu criei, e a questão do rigor do método, para você não se perder, né, na heterogeneidade do seu objeto, você vai estar trabalhando com artigos muito diferentes, de pesquisadores com formação diferente, e a análise de conteúdo permite essa verificação prudente e, quem sabe, uma interpretação brilhante, né, desses dados. E aí você pode escolher, ou eu fico na prudência, eu estou analisando esse conteúdo, ou eu extrapolo, ou eu vou para uma nova interpretação desse conteúdo todo que eu analisei, o que é possível também, né, e isso é um processo natural, né, ninguém vai fazer uma pesquisa, a gente às vezes é muito pretensioso, né, e é bom também
começar uma pesquisa com muita humildade. Mas essa interpretação brilhante, ela vai ser um efeito, né? Ela não é uma meta, ela não é um objetivo, mas ela pode ser um resultado, ela pode ser um efeito de uma coleta de dados feita com qualidade, de um artigo lido com profundidade, com calma. Então, a maneira como a gente faz a pesquisa, a maneira como a gente se relaciona com a pesquisa, é ela que determina a qualidade dos resultados, né? Então, ao invés de ficar muito preocupado lá com o final, vamos voltar, né, e olhar para o momento, é sempre o presente, né? E não é à toa que o presente chama presente, né? Então, está aí na própria palavra a dimensão do seu significado, né? Então, análise de conteúdo de maneira muito resumida, claro, né? Vocês podem ir atrás da literatura a partir daquela referência e se aprofundar. Aqui é muito legal, né? Esse é o Bardin, né? Aqui, ó, Bardin, 1977. Aí, esse é um recorte que eu fiz. No canto esquerdo inferior, vocês veem ali, que é um recorte do texto do Bardin. Então, ele fala que apelar para esses instrumentos de investigação laboriosa de documentos, e ele chama de laboriosa porque, claro, dá muito mais trabalho, né? Que delícia é fazer uma revisão bibliográfica simples. Ele fala que quando a gente faz isso, a gente está se colocando ao lado do Durkheim, do Bourdieu, do Bachelard, que são grandes filósofos, grandes pesquisadores das ciências humanas, ou dessa análise textual, né? Grandes pesquisadores que trabalharam com texto, com ideias, com pensamentos, e você está dizendo não à ilusão da transparência dos fatos sociais e recusando ou tentando se afastar dos perigos da compreensão espontânea. Então, é um convite aí, né, para ser mais rigoroso na análise dos dados e também para saber que nem tudo é como parece, né? Então, que as aparências enganam, né? Mas a aparência, quando eu falo que as aparências enganam, eu não estou desqualificando a aparência, porque a aparência é muito importante, né? A gente podia agora começar a falar sobre estética, né? Sobre a estética de uma cidade, sobre a estética de um texto, aquela tabela, por exemplo, que eu mostrei para vocês, que eu fiz com passo a passo dos meus métodos. Eu poderia não ter feito essa tabela, eu poderia ter feito, ter deixado aquilo escrito num texto, só que eu entendo que quando você se preocupa também com a estética do que você está apresentando, você está facilitando, você está sendo generoso, né? Você está possibilitando que as pessoas possam compreender com mais facilidade aquilo que você fez. E para mim, método de pesquisa e referência bibliográfica, que muita gente também acha que é um saco fazer, fica chateado, acha que não está tendo autonomia, né, de criar conhecimento. Quando a gente vai olhar ali quando a gente acabou de dizer que a discussão de uma pesquisa é o momento onde você está produzindo conhecimento, né? Se você se dispõe a fazer isso. Mas a referência bibliográfica e o método são um ato de generosidade do pesquisador, porque você compartilha detalhadamente o passo a passo e você indica as fontes, inclusive, que você usou, para que outras pessoas possam beber da fonte que você bebeu também. Então, vamos mudar também essa ideia, né, que a gente tem, que o método é muito chato, que colocar referência é chato também. Além de ser um ato de generosidade, você cria uma linguagem comum, né? Então, quando eu publiquei esse artigo em inglês, a minha intenção de publicá-lo em inglês é porque o inglês é a língua universal. Então, é que esse artigo chegasse a mais pessoas, né? O meu artigo, o primeiro artigo, que está agora numa revista,
a gente escolheu mandar para uma revista que publica em inglês e português. Então, são tudo estratégias, né, de pesquisa, que público você quer atingir. A gente que está num programa de pós-graduação, eu, a Lu, que entrou aqui, a Juliana Greco, a gente que está nas ciências ambientais, que está falando muito de recursos, né, da natureza, de recursos naturais, de meio ambiente. Se a gente publica só em inglês, quem faz gestão aqui no Brasil, muitas vezes não tem acesso a uma literatura, né, de língua inglesa. Então, fazer pesquisa é pensar nisso tudo, né? Então, vamos lá, vamos avançar. Vamos para a análise do discurso agora. E agora que eu quero ler a frase do Paulo Freire, né, para vocês. Então, aí um resuminho do que é a análise do discurso. Além do texto, que eu olhei ali na análise de conteúdo, né, uma análise de conteúdo, ela te possibilita quantificar esse conteúdo, né? Então, você cria categorias e quantifica eles, que foi um pouco do que eu fiz também no mestrado, né? Na verdade, no meu mestrado, eu usei a análise textual discursiva, porque eu misturei a análise de conteúdo com a análise do discurso. Então, a análise de conteúdo, você está olhando no texto, naquilo que os autores escreveram. A análise do discurso, você, além do texto, você olha o contexto, né? Que foi um pouco do que eu tentei fazer, quando eu vou olhar para quem escreveu esses artigos, qual é a formação acadêmica, esses artigos que foram coletados em qual país, e daqui a pouquinho vocês vão entender a importância disso tudo, né? Que eu estou falando para vocês quando eu mostrar um pouco dos meus resultados. Mas a análise do discurso, então, analisa a estrutura do texto para compreender as construções ideológicas, né, junto ao contexto social onde o texto se desenvolve. Então, articula a linguagem, o texto e a sociedade. Aí eu vou ler essa frasezinha do Paulo Freire, que é maravilhosa. Como não poderia deixar de ser vindo de alguém maravilhoso, né? Então, ele disse assim, ó, e eu tenho certeza que vocês vão sacar muito rápido o que é a análise do discurso e qual que é a diferença da análise de conteúdo a partir dessa frase, e depois a gente vai passar rapidamente ali na análise textual discursiva e vocês vão ver que é uma mistura dessas duas coisas. O Paulo Freire dizia assim, tá falando de educação, né? Então não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Isso é análise do discurso, né? Então, você vai além do texto. E a análise textual, aqui tem um quadro que eu também vou passar muito rápido por ele, porque depois eu vou compartilhar esses slides, mas aí ele traz essa diferenciação com mais riqueza de detalhes, né? E a análise textual discursiva, ela acontece em 3 etapas, né? Ela mistura as duas anteriores. Então, primeiro, você faz essa unitarização, que eles chamam, né? Esses carinhas aqui, ó, ou essas mulheres, isso aqui também dá uma discussão de gênero muito legal, né? A gente pensar como que a ciência foi construída, né? Numa época em que a regra era você referenciar somente o sobrenome dos autores, né, e abreviar os primeiros nomes, e isso acontece numa época onde, obrigatoriamente, a mulher, quando casava, tinha que assumir o nome do marido, né? Por isso que a Simone de Beauvoir fala que, ao longo da história, anônimo sempre foi uma mulher. Então, quando se assinava como anônimo, ou essa estratégia, né, de você não saber se quem escreveu aquilo é um homem ou uma mulher, porque a ciência predominantemente é masculina. E como eu fiz essa pesquisa, né, em 2015, 2017, eu realmente não lembro se esses autores são homens ou mulheres. Mas esses autores aqui, Moraes e Galeazzi, 2007, eles
eles sistematizaram a análise textual discursiva dentro dessas 3 etapas. No meu mestrado, e eu vou mostrar mais para frente para vocês, eu usei a Grounded Theory, que eu vou falar um pouquinho dela, que no português é a teoria fundamentada em dados. Essa teoria, ela também segue 3 etapas, que eu vou falar aqui qual é, e é basicamente essa análise textual discursiva. Então, o que eles chamam aí de unitarização, que é você começa a criar unidades de análise, né, ou seja, você está ali lendo um texto e você está grifando, né, você grifa o que você acha mais importante, né, isso é o processo de unitarização. Aquilo que você sabe que vai ser fundamental na sua pesquisa, né. Dentro da teoria fundamentada em dados, eles chamam isso de codificação aberta, que é essa primeira leitura, né? Estou fazendo uma primeira leitura, estou lendo e estou grifando. E quando você faz isso num software que analisa dados textuais, e ele vai grifando, já vai colocando isso para você numa caixinha que você criar. Então, você ganha muito mais velocidade. Vocês estão... aqui, melhorou. O sol está batendo aqui. Vocês ganham muito mais velocidade, a gente, né, ganha muito mais velocidade na pesquisa. Mas vamos lá. Então, primeiro você está lendo e está criando essas unidades. Aí, dessas unidades que você está selecionando, já te vem categorias, né, como vieram aquelas 5 para mim, de dimensão social, de dimensão cultural, de dimensão política. Então, aí, depois de fazer essa primeira seleção, você cria essa categorização, que na teoria fundamentada em dados, eles chamam de codificação axial, que a palavra axial, se você olhar no dicionário, uma das definições dela é primordial. Então, ó, isso daqui é primordial. Então, isso acaba se tornando, para mim, uma grande categoria, que no meu caso foram aquelas 5 dimensões que eu chamei de cultural, social, política, etc. E diferente da análise de conteúdo, a análise textual discursiva, como ela analisa o discurso também, ela te permite que dentro dessa massa de dados você extraia o novo, né, o emergente, o que é aquilo tudo sendo analisado junto, porque cada pesquisador escreveu separado, né? Então, quando você está fazendo uma revisão sistemática, você está tendo a oportunidade de mergulhar num tema de pesquisa sob diferentes perspectivas, a partir da sua perspectiva, que também é diferente, porque nós somos seres similares, né, mas somos singulares. Não é à toa que cada um tem uma impressão digital, e não importa quanta gente continue nascendo, ninguém tem uma digital igual a outro, né? E isso é maravilhoso, né? Se a gente pensar nisso como um milagre, né? Aí não dá para não acreditar em milagre, né? Como é que não repete, né? Uma máquina que está produzindo as coisas, ela está sempre repetindo, né? Então, o que diferencia os seres humanos da máquina é esse mistério, né? Esse mistério da vida. Então, essa análise textual discursiva, ela te permite isso, né? Que você, tendo a oportunidade de analisar uma massa de dados que foi coletada rigorosamente sobre esse tema de pesquisa e olhar diferentes perspectivas ao mesmo tempo, lembrando aquilo que eu falei no começo, inclusive perspectivas que vão contradizer a sua, né, que podem contradizer a sua, ou que você discorda em alguma dimensão, e a partir disso, você tem a oportunidade de criar aquele conhecimento, uma ideia, um novo conhecimento, uma ideia brilhante, extrair desses dados uma nova perspectiva, né? Que é a sua perspectiva enquanto pesquisador. Então, assim, partes mais práticas, né? Depois da gente falar disso. Quais são as ferramentas que existem disponíveis aí? E existem outras, né?
existem outras, mas essas foram as que eu tomei contato e... Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Não sei se está muito ruim de me ver. Acho que melhor agora, para de... Pronto. Deixa eu pegar meu caderninho. Então, essas são as ferramentas que eu conheci, provavelmente tem muitas outras mais, inclusive quem souber de alguma outra, traga aqui para a gente, né? A gente anota aqui para depois procurar e ver. Eu vou pular o EndNote, vamos olhar ali para o NVivo, para o Atlas TI e para o QDA Miner. Eu fiz, todas essas três, elas são softwares de análise de dados qualitativos. A partir dessa análise quali, essas ferramentas, elas te proporcionam, elas te oportunizam, né? A partir delas, você pode exportar essas categorias que você criou para o Excel, e ali no Excel você quantifica elas. Então, elas permitem que você faça isso com facilidade. É claro que você pode fazer isso sem a ferramenta, né? Você pode fazer isso na mão e no Excel direto, mas você vai gastar muito mais tempo, você pode se perder na hora de contar, né? Aí vem a vantagem da máquina, né? Que ela não vai errar nessa conta, nesse cálculo, em quantas vezes você selecionou aquele código. Então, essas ferramentas, e o que é mais legal, gente, assim, quando eu usei o NVivo a primeira vez, ele te proporciona uma outra experiência na pesquisa, sabe? É muito gostoso, você tá lá, você consegue visualizar seus dados de um outro modo, tem várias opções de visualização ali, só para você brincar, sabe? E isso vai te permitindo a fazer outras inferências. O que acontece, principalmente hoje, que o dólar está quase R$6? Essas ferramentas, elas são produzidas lá fora, né, a maioria delas, e pelo menos as que eu conheço. Então, hoje em dia, comprar qualquer uma delas é muito caro, por conta do preço do dólar. A menos que, né, o CNPq, algum grupo de pesquisa, se disponibilize, aí compra para o grupo de pesquisa, coloca nos computadores da universidade, os alunos podem ir lá acessar, aí é uma outra história. Então, assim, NVivo e o Atlas TI são pagos, né? Eles têm versão teste e eles têm versão... E o Atlas TI, você pode usar ele por tempo indeterminado, mas aí você pode fazer só 20 codificações, então não dá para trabalhar, sabe? Na verdade, é mais para você experimentar ele por tempo indeterminado, né? Porque geralmente a gente codifica muito, a gente cria muitos códigos, eu vou mostrar lá, eu fiz uns prints dos códigos que eu fiz, então vou mostrar para vocês, né, como a gente vai fazendo essa categorização e depois selecionando, né, refinando, né. Eu acabei não falando, né, na Grounded Theory, eu falei da codificação aberta, que é a unitarização lá da ATD, eu falei da codificação axial, que você começa a encontrar padrões, né, nas coisas que você está selecionando e cria essas grandes categorias, e tem a codificação seletiva, que é a última etapa, né, que aqui na ATD ela chama de emergência, né. Então, a codificação seletiva é esse refinamento que a gente faz e esse conhecimento novo, né, essa informação nova que a gente gera. Então, assim, esses dados dos valores desses softwares, eles são de 2017, né, então estão desatualizados. Teria que ver hoje e principalmente fazer a conversão, né. Aqui eu já coloquei a conversão, que eu lembro que quando eu comprei o NVivo, eu paguei uns R$400, R$500, e eu comprei ele por 12 meses, porque eu não tinha dinheiro para comprar a licença integral, e o problema é que eles não vendiam também parcelado, porque eu acho que se eles vendessem parcelado, eu parcelaria, mas tinha que pagar à vista no site, e aí eu não tinha esse recurso, né, que na minha época era 2.000, 2.200.
Aí, esse QDA Miner e o LIT, né? Se você olhar ali, eu coloquei um asterisco ali, né? Porque a versão do QDA, o LIT é a versão do QDA Miner gratuita. Só que ela é gratuita para PC só, para Windows, né? Ela não está disponível no Mac. A menos que, como eu botei o asterisco ali, você faça uma partição na sua máquina, quem usa Mac, né? Eu uso Mac. E talvez só por isso eu tenha comprado o NVivo, porque na época que eu estava no mestrado, que eu estudei todas essas ferramentas, que eu pesquisei, que eu vi a potencialidade de cada uma delas, que eu comparei, um amigo meu que tinha um Windows e estava no doutorado, usou o QDA Miner LIT e fez uma pesquisa primorosa de doutorado, quantificando esses dados qualitativos que ele categorizou, né, usando o QDA, a ferramenta já quantifica para você, e a partir dessa quantificação você pode fazer outras análises, né, além de articular mesmo os próprios dados qualitativos, né. Então é uma ferramenta muito potente. Então, para quem usar o PC, né, para quem usar o LibreOffice, para quem usa o Windows, eu recomendo que entrem, digitem lá no Google, porque, né, é uma ferramenta gratuita, e já tenho a experiência de um amigo que usou ela na sua pesquisa e deu muito certo. E o EndNote, ele é uma ferramenta, ele é pago também, né, e tem o EndNote Web, que é gratuito. Ele a gente usa, como outras ferramentas também, tem, além do EndNote, tem o Zotero, tem o Mendeley, mas nenhuma dessas, né, o Zotero é gratuito, o Mendeley é gratuito, ou tem versões gratuitas, né, o Mendeley eu sei que é gratuito. Mas o que essas ferramentas fazem? E principalmente o EndNote. Esses dados que você está coletando lá na base de dados, você exporta para essas ferramentas, que são gerenciadores de referência, né? Então, vamos lá, o EndNote, ele é um gerenciador de referência. O NVivo, o Atlas TI e o QDA Miner, eles são softwares de análise de dados qualitativos. E o que o EndNote faz? Que é incrível, né? Eu na minha pesquisa de mestrado, eu tive que fazer assim. Eu peguei 2 computadores emprestados de amigos, aprendi a usar o EndNote, porque ele tem uma versão, né, gratuita de 30 dias, aprendi a usar o EndNote, e aí depois peguei um outro computador emprestado para poder exportar esses dados lá da base, né, para o EndNote. O EndNote, ele captura, ele lê, né, esses dados, que quando vocês forem exportar, não sei se alguém já fez isso, esses dados são exportados esqueci o nome agora também, mas é um outro, né, não é .doc, .pdf, é .bib, é .ref, eles têm uma outra maneira de organizar os dados. O EndNote, o Mendeley e o Zotero, eles fazem a leitura desses dados. Agora, o que o EndNote, que é pago, faz que o Mendeley, por exemplo, não faz? Ele baixa todos os artigos para você, ou quase todos. Ele tem uma funçãozinha lá que é fazer download dos artigos. Então, a minha massa, ele retira os duplicados também, mas eu acho que isso o Zotero e o Mendeley também faz. Então, você coletou dados de 2 bases diferentes, né? E aí vem muito artigo repetido, porque você está usando a mesma palavra, então tem artigos que são publicados em 2, 3 bases. Então eles excluem os repetidos para você não ter que ir ali manualmente, né, um por um, lá no Excel, ver qual que é o mesmo título, e deletar, e depois ir lá na página, baixar, ver se você acha o artigo para fazer download, ou entrar para fazer o cadastro na universidade, né, fazer o login para conseguir baixar.
Então, o EndNote, ele me serviu muito para isso, e eu usei essa versão teste, né? Tive que usar mais de 2 máquinas, porque se você usou uma máquina, a versão teste, você não consegue instalar ele de novo. E também, gente, vamos lá, tá gravando, né? Mas tem outros métodos também de conseguir aí esses softwares, a gente sabe, né? Que tá disponível também, até porque eu não sou contra usar essas estratégias, né? Porque nós somos um país que foi colonizado, que foi explorado. Esses países aí do norte são ricos às nossas custas. Então, realmente, para a gente ficar pagando em dólar por esses softwares é complicado, né? Então, existe aí esses outros caminhos, né? Então, é mais uma ferramenta que agiliza o processo, né, da pesquisa. Você exporta os dados para lá, baixa os artigos. Eu lembro que dos 92 artigos, o EndNote não conseguiu baixar para mim uns 4 ou 5, que aí eu tive que, né, mas se ele já não baixa para você, ele te dá um link, sabe? Daí você clica no link e baixa lá. E se a gente for ver as proporções, de 92 para 5, vale muito a pena, né? E aí, depois que você fez tudo isso, excluiu os duplicados, leu os resumos, excluiu algum outro que tenha vindo por acaso, mas que não faz muito parte do seu tema, você também exporta esse dado para o software de análise de dados qualitativos. Ou, se não quer usar nenhum software, né, você usa o Excel para escrever sobre cada artigo, para criar as categorias, aí vai de cada pesquisador, né? Eu recomendo fortemente usar esses softwares. Acho que já tenho muitos amigos, tenho muitos pesquisadores que ficam assim angustiados, mas eu estou perdendo tempo, eu devia estar pesquisando. Não, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, você está investindo o seu tempo para ganhar mais qualidade e velocidade na sua pesquisa. Para além disso, é um aprendizado para o resto da vida, né? Você não vai usar só no mestrado, você vai usar em qualquer pesquisa que você vá fazer, seja numa empresa, seja num doutorado, enfim, é para a vida, né? Se a gente parte também daquela primeira ideia, né? O que é fazer uma pesquisa? Pô, é olhar com curiosidade para algo e querer saber sobre aquilo, né? Então, o que é maravilhoso, né? Então, assim, meu convite aqui também, agora que eu lembrei lá no começo da minha fala, meu convite era, pô, fazer pesquisa tem que ser algo legal, não tem que ser algo chato, algo tedioso, né? Então, é algo maravilhoso. Então, assim, eu vou me acelerar um pouco, que eu vi que já são 5h15, e eu quero mais para vocês entenderem a potência dessas ferramentas. Eu quero mostrar os dados, né, os meus dados, como que eu consegui sistematizar eles. Esse é o software livre, né, então ele é livre, ele é gratuito, e ele faz análises estatísticas, e faz análises estatísticas incríveis. E o grande problema é que você tem que aprender a usar a linguagem dele, né, que é uma linguagem de programação. E a linguagem de programação que ele usa é a linguagem R, por isso que ele chama software R, né? Para montar página na internet é uma linguagem, né? Tem a linguagem C, C++, o Java é uma linguagem específica que cria esse movimento, e esse software usa essa linguagem R. Foi esse que eu fiz um curso, o curso que eu fiz foi no Instituto IP, com o professor Marcos Vital, ou Vidal, um professor incrível, super didático, um dos professores mais didáticos que eu já conheci, assim, e muito amoroso também. Foi muito legal fazer esse curso. Eu lembro que em 2016, que foi quando eu fiz, eu paguei R$800 para fazer esse curso. Mas foi incrível, eu vou mostrar as análises agora. E assim, para quem vai fazer análises mais biológicas ou análises químicas, né? O Rafa
era professor de química e foi formado em engenharia de alimentos também. Ele, nessas áreas da hard science, digamos assim, já tem muitos pacotes de análise disponíveis na internet, gratuito. Então, é só você rodar esse pacote, daí você não precisa criar uma análise, né? Como eu adaptei isso para analisar dados de textos, então eu tive que entender um pouco mais e para fazer essa adaptação. Para fazer isso, eu busquei uma coorientação, e o meu coorientador, lá dentro da oceanografia, ele trabalha com ecologia numérica, então ele sabia mexer muito bem nesse software. Então ele conseguiu me dar um apoio nesse sentido, né? Porque realmente, se a gente não sabe nada sobre essa linguagem, se a gente está sozinho, e se a gente vai rodar algo que não existe, né? Eu vou fazer uma análise que não está pronta, aí fica mais difícil. Então é bom ter alguém que sabe do lado. Mas sabemos todos também, né? Os professores estão aí com milhões de orientandos, então a ajuda também é sempre muito pontual e específica, né? Então vamos lá. Esse aqui eu vou pular, né? É um debate que a gente, de certa forma, já fez também. Isso aqui eu também vou pular agora, mas depois vocês dão uma lida. São dois filósofos do Instituto de Estudos Avançados da USP. Se vocês repararem, a logotipo deles, né, é o IE de Instituto Avançado, aí tem esse travessão, né, e tem um A exponencial, né, como se tivesse elevado. Eles criaram, né, esse instituto elevado à potência, né, a Instituto de Estudos, e a potência porque é avançado, né. Eles criaram isso e essa logo porque eles fazem uma brincadeira, né? Esse artigo que eu trago aqui para vocês, que fala do modelo das interações entre atividade científica e valores, aqui tem uns pedaços do artigo, ó. Eles fazem um monte de esquema para dizer, ó, se a gente quiser, nas ciências humanas, a gente também faz aí esses gráficos, essas análises, esses expoentes. É só uma outra maneira de se dizer as coisas, né? E o que eles trazem, que é muito legal, que sintetiza, né, o Eduardo Gudinas, ele é boliviano ou colombiano, não sei, ele é um grande pesquisador na área das ciências ambientais, e aí ele publicou um tweet, lá em 2018, né, em outubro de 2018, dizendo que, mais uma vez, o Nobel de Economia foi dado para as modelizações matemáticas. E como se essas modelizações fossem exercícios independentes da relação com o mundo real e com os dramas atual, né? Então, assim, a natureza sendo completamente destruída e aí o prêmio Nobel vai para uns caras lá que fez uns modelos de matemática, né? E eu trago isso porque quando a gente está falando de ciência, a gente está falando de valores, né? E esses dois pesquisadores aqui, que foram um dos caras que fundaram esse Instituto de Estudos Avançados da USP, eles publicaram esse artigo, e nesse artigo eles defendem a seguinte tese: existem dois tipos de pesquisa, uma que usa a estratégia descontextualizadora, que é o SD aí, né, a sigla para estratégia descontextualizadora em inglês, né, strategy, e estratégia contextualizadora de pesquisa. E aí vamos dar um exemplo, só para vocês entenderem, né? Um exemplo de pesquisa de estratégia descontextualizadora. A gente estuda as sementes transgênicas, por exemplo, estuda as propriedades dela, mas para ali a pesquisa, não estuda os seus efeitos e as suas causas. Só estuda, né? Vamos lá, uma pesquisa puramente biológica, uma pesquisa puramente química. E aí isso ele chama de estratégia descontextualizadora. Um tipo de pesquisa que usa estratégia contextualizadora... Coordenação e estratégia imobiliária. Desculpa. Quer tentar este...
a Siri aqui do celular também querendo participar aqui do nosso encontro. Acho que deve estar, no mínimo, interessante, né? Porque ela se despertou ali. Então, as estratégias contextualizadoras, por exemplo, pesquisas em agroecologia, né? Porque quando você está falando de agroecologia, você leva em conta as dimensões de produtividade, a questão da sustentabilidade ecológica, a preservação da biodiversidade, a saúde social, né? As pessoas que estão comendo esse alimento, né? Porque, gente, na antropologia, os antropólogos antigamente falavam muito do pensamento mágico dos índios, né? Mas eu estava pensando esses dias que você quer mais pensamento mágico do que o nosso pensamento ocidental, que é uma cultura que acha que controla a natureza, né? Mesmo no meio de uma grande pandemia, né? O Covid aí mandando recado, a gente querendo continuar fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes, só que agora com máscara ou virtual, né? E sem olhar para a raiz do problema, para aquilo que a gente realmente precisa mudar, né? E mais mágico ainda, ou estúpido até, porque mágico é bonito, né? Tem uma beleza na mágica, a própria palavra também vem de magia, mas que absurdo maior, que a gente sabe que a gente não pode poluir nossos rios, que a gente sabe que a gente não pode comer comida com veneno, porque isso vai prejudicar a nossa saúde, e a gente continua fazendo tudo isso como se fosse algo natural. A gente continua jogando esgoto no rio, e inclusive parte do esgoto que supostamente é tratado continua caindo nos rios, além do que metade da nossa população não tem saneamento básico ainda, né? Então, e a gente continua botando veneno na comida que a gente come. Então, assim, isso para mim é o ápice do pensamento mágico. A gente superou os índios há muito tempo, e num sentido muito negativo, né? Porque se a gente estivesse cuidando aí da natureza como eles cuidam, e do que eles preservaram, que hoje essas grandes empresas pegam o conhecimento deles e criam patentes, né? E não transferem nenhum recurso para eles. Então, assim, mas isso é outra discussão, né? Então, vamos lá. Eu quero passar mais rápido por aqui, né? Mas é só para vocês entenderem aqui um pouquinho da diferença das ciências hard, né? E das ciências sociais, das ciências humanas, que uma usa e uma não está dissociada dessa estratégia contextualizadora, e que a outra, que inclusive reivindica para si a exclusividade de ser ciência, né? Que muitas vezes refuta as ciências humanas por conta dessa dinamicidade e dessa não existência de protocolos rígidos de pesquisa. Isso nem é ciência. Mas essas pesquisas que seguem esses protocolos rígidos, elas só fazem isso porque elas descontextualizam a pesquisa que elas estão fazendo. Então, eu não estou preocupado com os efeitos dos transgênicos, a pesquisa para ali, em saber as moléculas, em como aumentar a produtividade. E esses autores, eles dizem que a gente precisa começar a fazer ciência misturando esses dois tipos de pesquisa, né? Porque aí a gente contempla a investigação por inteiro, né? Não só o que está sendo produzido, mas os efeitos dessa produção na sociedade, né? Então, aí tem esse grande pesquisador também, né? O astrônomo, não sei se todo mundo conhece, o Neil deGrasse Tyson. Ele diz assim: na ciência, quando o comportamento humano entra na equação, as coisas ficam não lineares, né? Por isso que a física é muito fácil e a sociologia é muito difícil. Mas, enfim, essa só para contextualizar. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês, e eu espero encerrar minha fala mais rápido para a gente poder ter aí uns 20 minutos, pelo menos, de conversa, né?
E eu vou mostrar as análises que eu fiz, também vou passar rapidamente, mas só para vocês terem ideia da potência do que é fazer uma revisão sistemática e usar essas ferramentas que a gente tem disponível hoje, né, esses softwares que ajudam na análise, né. Então, já falei da Grounded Theory, já falei do NVivo, vou mostrar agora as análises descritivas e as análises inferenciais que eu fiz. Aí eu coloquei, né, até para vocês verem como eu sou apaixonada por esse método de pesquisa, né, é uma abordagem metodológica, a Grounded Theory, e eu gosto muito dela, por quê? Porque ela é uma abordagem que assume que não é preciso você ter uma teoria ou uma hipótese antes de coletar seus dados, porque a teoria ou a hipótese, ela vai emergir dos dados. Isso, para mim, é muito bonito, porque é muito bonito e é um grande conflito dentro das ciências humanas, porque todos os pesquisadores com quem eu tomei contato até agora defendem veementemente que você deve ir para a pesquisa com teorias de base. Você deve ir para campo, e o seu campo pode ser só a massa de dados, né? O seu campo não é necessariamente o laboratório ou entrevistar, né, os sujeitos, como a gente faz bastante nas ciências humanas. O seu campo pode ser essa massa de dados que você coletou, como foi o meu na minha pesquisa de mestrado, né? Ah, e eu lembrei outra coisa agora. Como entre a graduação e o mestrado eu tive um hiato de 9 anos, nesse tempo eu trabalhei em algumas consultorias, então eu fiz muito trabalho de campo, eu fiz muita entrevista. Quando cheguei no mestrado, eu falei, não quero mais fazer isso. Então eu fui fazer algo diferente, né? Foi por isso também que eu mergulhei com toda essa profundidade, né, na análise, que era para fazer realmente algo de qualidade. E, gente, você quer maneira melhor de aproveitar o seu tempo do que fazer as coisas com qualidade? Você vai gastar tempo mesmo, então vai fundo, sabe? Mergulha, aproveita. Então, eu parto do pressuposto de que quando eu vou para campo, se eu tenho teorias de base, essas teorias, elas limitam o meu campo de visão. O que não significa que eu não sei da existência delas, mas eu não uso elas para orientar o meu olhar, né? E a Grounded Theory, ela é o fundamento que eu encontrei enquanto pesquisadora para justificar isso e apanhar um pouco menos, né? Porque eu apanhei muito na minha defesa, apanhei muito para publicar esse artigo, porque como assim, que teoria você usou, etc e tal. Mas, enfim, então, eu gosto muito dessa abordagem metodológica. Agora, vamos lá, né? Vamos olhar para a carinha do NVivo aqui um pouquinho, né? Vocês conseguem ver aí, são print de 2 telas, né? O primeiro, quando eu estava fazendo a codificação aberta, então eu estava lendo os artigos, e olha quantas categorias eu criei. Eu fui fazendo sem preocupação. Criei todas essas categorias aí na codificação aberta. Na codificação axial, eu já fui encontrando padrões, né? Então, tinha categorias, o software, ele chama cada bolinha dessa de nó. Cada nozinho desse, eu fui meio que juntando com outro, porque, eu já fiz uma leitura, agora aqui eu tô vendo que tem um padrão, né? E aí, por último, você vai para a codificação seletiva, que é, na axial, eu coloquei várias coisas dentro dessa categoria de governança, dentro dessa categoria de economia, dentro dessa categoria de cultura e dentro dessa categoria de política. Aí, quando eu fui refinar e produzir conhecimento novo, e eu vou mostrar para vocês como que eu apresentei isso na minha dissertação e no artigo, logo mais, eu fui refinando, né? Eu fui... todas essas unidades de análise aqui, né, que eu selecionei quando eu estava lendo, que a gente vai grifando, eu acho que dentro de governança eu posso chamar isso de política e lei. Todas essas outras
são arranjos institucionais. Todas essas outras têm a ver com participação do stakeholder. E aqui do lado não dá para ver, mas à direita de cada uma dessas subcategorias tem a quantidade de vezes que ela foi codificada dentro dessa minha massa de dados. E isso permitiu, então, que eu fizesse... Ó, aqui são as palavras, olha quantas palavras-chave eu usei na pesquisa para tentar capturar o máximo da literatura possível, né? Mas depois vocês olham isso com calma, né? Aí aqui, ó, mas deixa eu ir para lá, né? Depois eu volto aqui. Senão não vai dar tempo também. Aí aqui, pronto. Aqui é uma representação quantitativa da análise qualitativa que eu fiz. Aqui a gente não vê os números direitos, né? Então, se você abrir lá o artigo que eu te mandei, você vai ver uma tabela. O conhecimento que eu produzi, analisando essa massa de dados, e o conhecimento novo, foram 35 categorias de dimensões humanas, que eu classifiquei elas em 35 componentes de dimensões humanas. Então, assim, quando você está falando de dimensão humana, você está falando desse universo, a literatura. E a literatura que eu revisei, é claro. Mas a literatura que eu revisei, ela foi coletada com toda uma sistemática. Então, quando você manda isso para uma revista, os caras já olham aquilo com outro olhar, né? Eu não fiz isso aleatoriamente. Eu não selecionei os artigos que eu gostei mais, e aí, a partir dessa leitura, criei essa tabela, né? E fiz essa quantificação. Então, além dessa imagem gráfica, que a gente não vê direito a quantidade, né? Mas eu vejo, por exemplo... aqui eu dou um zoom. Mas eu vejo, por exemplo, em dimensões sociais, que o componente pobreza, gênero principalmente, que está quase no zero ali, apareceu muito pouco dentro da literatura. E o que é legal? Eu não quantifiquei isso, o software quantificou para mim. Eu só fiz um trabalho, que é de ler, selecionar, agrupar, e o software também, agrupei isso daqui nessa categoria. Aí depois você continua pesquisando, não é essa categoria. Você muda o nome da categoria, ou você joga elementos que você colocou lá para outro, você brinca, né? É uma grande brincadeira, a pesquisa vira uma grande brincadeira. Então, assim, esse é um exemplo de uma saída gráfica usando estatística descritiva, né? A estatística descritiva, ela é a soma, ela é a porcentagem, né? No artigo, eu tenho uma tabela, né? Onde eu descrevo cada um desses componentes, né? O que eu estou chamando que apareceu nessa literatura de pobreza, de gênero, e ali a quantidade específica de vezes que ele apareceu nessa tabela. Por exemplo, gênero, dentro dessa discussão de dimensões humanas, a questão de gênero só apareceu em 4 artigos, dos 92 que eu analisei. Então, isso é uma informação muito preciosa também. Enfim, então vamos passar, né? Aqui eu dou um zoom, mas a gente pode passar rápido, que eu não sabia que eu falava tanto, nosso tempo já está acabando, mas depois eu mando isso para vocês. E agora, além dessa estatística descritiva, né, que eu fiz usando o software, exportando para o Excel, e aí o Excel conta, né? Você clica lá debaixo da coluna, ele já te dá a soma. E aí você faz as porcentagens, compara um ao outro. É básica, né? Estatística descritiva, estatística básica. Eu aproveitei que eu tinha toda essa massa de dados em matrizes que foram exportadas desse software que eu usei, e aproveitei o curso que eu fiz e fui fazer estatística inferencial também, né? O que é estatística? O que é inferência, né? Inferência é uma afirmação. Então, a partir da estatística inferencial, que eu usei a MCA e o GLM,
que eu já vou falar o que significa, eu pude fazer algumas afirmações em relação aos meus dados. E foram afirmações que, para mim, foram muito preciosas, porque elas transformaram os resultados que eu imaginei que eu tinha chegado. E aí eu vou explicar por quê. E aí, isso para mostrar para vocês que quanto mais imagens você consegue gerar a partir dos dados que você analisou, mais insights você pode ter. Porque você está olhando para aquela massa de dados sob diferentes perspectivas, né? Então, aqui, ó, esse daqui são os GLMs. A sigla em inglês, né, significa modelo linear generalizado. Olha que legal essas imagens. Eu vou explicar rapidamente também, sem me aprofundar muito, para a gente não perder tempo. Mas veja só. Esses risquinhos, bom, primeiro tem um ano, né? Se você olhar no eixo X, de 2000 até 2014. A minha massa de dados, elas tinham artigos publicados nesse tempo. Então, você olha a figura, ali já te diz muito sobre os seus dados, né? Os meus dados estavam ali. Se vocês repararem, lá para 2008, 2010, o risquinho começa a ficar mais intenso. Significa que a maioria dos artigos foram publicados nesse ano. Então, ó, já é uma outra informação muito legal que a gente tem ali. Aí, eu rodei esse modelo linear generalizado para fazer o quê? Eu fui pesquisar dimensões humanas, porque quando eu cheguei lá no mestrado, o pessoal chamava de dimensão humana comportamento humano. A gente precisa regular, né, proibir, fiscalizar, né, se estão pescando fora, se estão pescando durante o período de defesa ou não. E eu, como antropóloga, socióloga, falava, nossa, mas o Foucault baixou em mim indignado, né? Vigiar e punir, né? Isso é dimensão humana? Não, dimensão humana, para mim, é condição humana mínima de vida. Então, eu fui olhar na literatura como que os autores conceituavam o termo dimensões humanas. E aí, quando eu olhei e vi que a maioria conceituava como comportamento humano, como usos, como essa regulação do comportamento, que isso está dentro da gestão ambiental, aí eu fui olhar a formação desses caras, né? Eu falei, bom, mas não é possível que esses caras são das ciências sociais, né? Então, quando eu vou lá, eu já volto aqui, mas quando eu vou e vejo que 46% dos autores dos artigos eram cientistas ambientais, 37% eram cientistas naturais, só 16% eram cientistas sociais, e além disso, descobri que os cientistas sociais não costumam usar esse conceito de dimensão humana, né? É um conceito usado mais pelos cientistas naturais. Então, olha só, gente, quanta informação. Quando eu olho para as revistas, por exemplo, essas foram as revistas onde a massa de dados que eu analisei estava publicada, né? A maioria dos artigos foram publicados na Marine Police e depois essas outras. 77% das revistas são das ciências naturais e ambientais. Só 11% são das sociais e de humanas. Então, é claro que gênero apareceu pouco, pobreza apareceu pouco, né? Então, assim, será que eu posso julgar esses autores, né? Nos primeiros textos que eu escrevia, eu criticava, eu falava, não, né? Vocês têm que olhar para as dimensões, para as condições humanas mínimas de vida e tudo mais. Mas aí, quando você vê a formação dos caras, você vai entendendo um pouco melhor, né? Então, assim, isso para mostrar para vocês o quanto a minha pesquisa se enriqueceu a partir dessa quantificação dos dados qualitativos
e que ela é feita rapidamente usando esses softwares, e que o QDA Miner é um software gratuito que também faz isso, né? Aí, só para fechar, assim, um outro dado bem legal, né? O que significa esse cinza, né? E essa linha percorrendo esses primeiros gráficos aí em cima? Significa... Eu fui tentar acender a luz ali, não consegui, depois eu vejo. É a proporção, por exemplo, número de dimensões no eixo Y aí, se vocês olharem. Número de dimensões humanas por cientista social em proporção ao cientista ambiental. Então, ó, quando é cientista social falando de dimensão humana, ele tem uma diversidade de componentes que é muito parecida com o do cientista ambiental. Mas quando eu comparo, aí o segundo gráfico aí, quando eu comparo o cientista social com o cientista das ciências naturais, que é a hard science, né? Então aí eu estou comparando soft science e hard science, né? Os cientistas sociais usam uma diversidade de termos, de conceitos para definir dimensão humana muito maior. E assim vão as análises, né? Tem muitas outras informações aí, a partir desses gráficos, que eu poderia compartilhar com vocês, mas como a questão do nosso encontro não é o tema, né, da pesquisa, não é a questão se é ciência social, natural, mas é o método, é a ferramenta para gerar esse tipo de análise, então acho que a gente pode seguir sem prejuízo nenhum, assim, de aprendizado. Mas tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Essas análises são o GLM, aqui embaixo são as MCAs, que são as análises de correspondência múltipla, né? Aqui, bom, eu vou direto para cá, para não perder muito tempo. Aqui eu achei uma coisa muito legal, que mudou bastante. Deixa eu só ver se eu acendo a luz aqui, só um minuto. Fui lá do outro lado, eu sei que desse lado acende também, mas não estava achando. Olha que interessante essa informação, né? Quando eu fui lá para os estudos de caso, lembra que eu falei para vocês que eu mapeei os países onde os dados foram coletados? Aí eu criei uma matriz, né? Eu exportei, criei essa matriz com os países e fui ver o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de cada país, né? Ali eu descobri que, se vocês olharem para essa figura, no canto direito, vocês vão ver pover, que é pobreza, gênero, gender, employ, que é emprego. Eu descobri, por conta dessa imagem, que essas categorias, elas apareceram principalmente nos artigos aonde os estudos foram feitos em países com baixo, o low ali, o IDH, ou médio IDH. Então, nesse momento, eu tive uma grande revelação e tive que mudar parte do que eu tinha escrito nos meus resultados, né? Porque quem sou eu para criticar os pesquisadores que estavam tratando dimensão humana sem considerar esses aspectos, sendo que muitas vezes, né, essa não era a realidade de pesquisa deles, né? Então, assim, são ferramentas que potencializam muito, né? Potencializam demais a nossa leitura sobre os dados que a gente tem. Aqui eu mostro a carinha do EndNote. O EndNote, ele é tão legal que você não precisa nem se logar lá nas bases, sabe? Eu dei um print aí, né? Você pode colocar as palavras-chave ali nele mesmo, que ele captura para você. Aí eu trago as limitações também de cada um, ó.
as limitações do Atlas, se alguém quiser se aprofundar sobre isso. E, ufa, desculpa aí a demora, falei demais da conta, mas eu acho que passei realmente todas as informações assim que são necessárias para vocês se despertarem para isso, né? E para a riqueza que é fazer isso, né? Então, veja, eu terminei um mestrado, publiquei um artigo, tem um artigo na revista e tem um artigo ainda para terminar, que é esse dessas análises, né? Essas análises estatísticas, eu, inclusive, não coloquei na dissertação, porque eu estava aprendendo a fazer, né? Foi a primeira vez que eu fiz, então, e fiz mais no final da pesquisa, então eu não queria defender isso, né? E eu só não publiquei elas ainda, porque eu também preciso refazer essas análises, para ver se eu não fiz, se eu não errei em alguma, né? Era a primeira vez que eu estava fazendo, então eu preciso de um tempo. Eita. Estão aí? Estão me ouvindo? Estamos, Alguém sim. pode... Ah, sim. Nossa, para mim, não consigo mais voltar para essa tela, mas tudo bem, se vocês estão aí, isso que importa. Não, a gente está. Para mim, desapareceu tudo aqui. Então, na verdade, acho que foi um sinal, assim, para falar, Giovana, fica quieta. Giovana, eu acho ótimo, nossa, adorei. Assim, a riqueza de dados que você extraiu, né? Porque acho que se a gente fizesse da nossa maneira comum, e o que eu acho muito, gente, interessante, que a Giovana trouxe, é isso. Porque, às vezes, cada um, vamos supor, eu faço uma busca, eu tenho o meu olhar. Giovana faz, tem o outro, Luciana faz, Satoru, a Elaine, Flávio, Oscar, Karina, eu estou lendo de quem está na tela. Mas isso é legal nessa análise, que ela passa por todas, né? Nossa, eu achei impressionante, assim. E o pessoal nosso, só te falando, né? Eles fazem bastante, eles aprendem a fazer essas análises de multicomponente, aqueles gráficos da aranha. A gente já está acostumado a trabalhar. Então, assim, muito legal. O que eu ia dizer, que eu lembrei agora, que eu acho que é uma informação muito importante também de compartilhar, é que como eu comprei o NVivo por 12 meses só, eu não sabia que quando acabava o período, eles não deixam a gente nem abrir o software. Porque lembram que eu falei para vocês que a primeira codificação ela é aberta? Então eu codifiquei essa daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se eu chego nela. Eu fiz um monte de codificação. E se eu conseguir voltar o que eu quero dizer com isso é que ali ainda tem muitos dados, que eu poderia escrever muitos outros artigos, olhando para essas outras codificações que eu fiz, que não eram o meu tema de pesquisa, mas me chamavam a atenção, e se eu já estava lá lendo e codificando, não tinha nenhum trabalho a mais, né? Ficou ali guardado, né? Mas acontece que depois eu ganhei do meu co-orientador uma chave do Atlas TI. E como o dólar começou a ficar cada vez mais caro, eu nunca mais tive o NVivo. E também, como eu nem publiquei ainda o terceiro artigo, eu ainda tenho dado e análise para refazer, quem sou eu para querer olhar um monte de dado ainda que tem lá? Então, é assim, é muito potente mesmo, né? Você gera muitos dados, eu acho que a questão é, você sistematiza muitos dados a partir do mesmo trabalho, né? O mesmo trabalho que você teria fazendo uma pesquisa normal, que você consegue chegar só ali naqueles resultados, é exponencial, né? É exponencial para usar aí o Azinho lá do Instituto de Estudos Avançados lá da USP, né? Ele eleva a 10ª potência a capacidade da pesquisa. Assim. Nossa, eu acho fabuloso. Por isso que eu acho importante, Giovana, você trazer para a gente, mostrar. E assim, você deixou claro para a gente aprende fazendo, né? A gente tem que fazer, tem que pegar, olhar, né?
Mas é impressionante a quantidade de informações que você trouxe da sua busca, né? Sim. Isso é legal. E assim, também é o que eu falo muito para eles, palavras-chave, né? Como é que você encontra o início da tua busca lá? É muito importante, né? Os sinônimos, como que é feito, né? Isso. Tem algumas áreas, e aí vocês podem dar uma pesquisada também, nas ciências humanas não é muito comum, mas na biológicas aparece mais, que se chama tesauro, é com TH que escreve, tipo tesouro mesmo, mas tesauro. São indicações de palavras-chave já construída por bibliotecários e que relativas a determinados temas, entendeu? Entendi. Então, vale a pena dar uma pesquisada também. Eu quero pesquisar sobre isso. Será que tem tesauro? Dá um Google, assim, bem simples, né? Ou, um dos aprendizados, um dos grandes aprendizados que eu tive, a luz aqui não está iluminando muito, né? Eu peço desculpa, mas também a gente já tá fechando, né? Nosso tempo já está acabando. Mas, assim, é uma outra informação também legal para vocês. Eu tive que pedir muita ajuda, até para baixar artigos, ou para entender, ou para encontrar as melhores palavras-chave, para entender como é que eu fazia essa busca. Mas nessa base de dados não está aparecendo. Eu recorri às bibliotecárias. E eu descobri que são pessoas, eles recebem uma formação. Eu acho que todo profissional devia receber a mesma formação, porque todas que eu procurei, e foram várias diferentes, me atenderam com uma atenção e com uma generosidade, sabe? Me trouxeram todas as informações que eu precisava, me indicaram outras coisas, assim... Olha, um dos profissionais mais incríveis que eu já conheci, no sentido de eu estou aqui a seu serviço, sabe? Então, façam essa troca, né? Monta lá suas palavrinhas-chave, escreve para a bibliotecária aí da instituição de vocês, fala, vou pesquisar esse tema, estou usando essas palavras, o que vocês acham, né? Porque e, Giovana, você falou exatamente, né? Tudo que eles precisarem é que o pessoal da biblioteca, eles são fabulosos. Eles são fabulosos, gente. Eu não sabia disso. Quando você termina a dissertação, quando você faz assim, como você vai colocar referência, como é que você coloca... Eles olham tudo, te ajudam tudo. Sim. Muito legal mesmo. E isso é nada mais que nada menos, mais uma ferramenta aí, né? Que está à nossa disposição, que a gente muitas vezes não usa, fazendo a pesquisa, acha que a gente sabe tudo, então escolhe isso que é assim que vai ser. Então é isso, trocar, né? Eu também fico aqui à disposição, professora Eliana tem meu contato, quem quiser pode me escrever, né? Na hora, sei lá, cheguei num determinado ponto da pesquisa e tá travando aqui alguma coisa. Me escreva, um prazer enorme, né? Eu não sou bibliotecária, mas eu tenho o espírito delas. Nossa, eu adorei, viu, Giovana? Muito bom mesmo. E agora acho que a gente tem que... Eles têm que escrever um mini artigo, né? Uma mini revisão. Sim, legal. Então, eles vão aproveitar bastante. Assim. Pegam lá o QDA Miner, baixa, tem vários vídeos no YouTube de como usar o aplicativo, e esse meu amigo fez a pesquisa de doutorado dele assim, vendo os vídeos no YouTube, e a interface do QDA Miner é bem simples também, e eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência muito prazerosa de pesquisa, sabe? E, Giovana, e você está contribuindo, vou repetir de novo, né? Porque nessa pandemia, gente, a gente não está podendo ir para o laboratório. Como é que faz, né? Então, assim, está todo mundo indo para artigo de revisão. Sim. Mas você tem que ter essa sistematização, não é de qualquer jeito, né? Então, é essa valorização e você conseguir, né, aproveitar o máximo, né, de informação, tirar tudo, é muito legal mesmo. E aí, lembrando que essa sistematização, ela não é uma chatice, ela não é ela é um ato de generosidade mesmo, né, para que outro pesquisador saiba fazer o que você fez, sabe?
E aí, né, as publicações se dialogarem, né? Então, daí você publicou um artigo, né? Eu tô só esperando alguém pegar os dados lá, porque no final como complemento do artigo que eu publiquei, né? Suplemento, eu publiquei a tabela também de todos os artigos que eu revisei. Eu não vejo a hora de algum pesquisador pegar esses artigos e escrever algo e dizer, eu vi outra coisa completamente diferente da sua e a gente começar a dialogar a partir daí, sabe? Olha aí, muito legal. Então, é muito rico, é muito rico. Eu vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguns alunos, eles têm aulas 18 aqui. Eita. A Elaine tem aulas 18, o Flávio. Aí, isso é uma questão, né? Como é que aguenta? Já sai de um, já vai para outro. Mas alguém quer perguntar alguma coisa para a Giovana? Se quiserem depois me escrever também, pode ficar à vontade. Tem o e-mail, tem tudo, né? Mas assim, Giovana, o que eu acho legal, que eu falei muito para a turma, é isso, né? Olha você, né? Você é socióloga de formação, sim, mestrado, né? Oceanografia. Oceanografia, e o doutorado você continua lá também, né? Estou num programa interdisciplinar, meio ambiente e desenvolvimento. Legal. E assim, o que eu gosto, que eu falo sempre do mestrado profissional, é isso. A gente também tem, assim, a formação diversa aqui, né? Então, isso é legal também. E essa parte de sistematização vai para todas as áreas, né? Muito legal, se aplica para, né, várias áreas, né? Todas, né? Claro. Então, a isso que é legal, muito legal. Sistemática é a mesma, né? Muito bom. E eu acho que vocês vão se deparar com artigos, né, pessoal de outras áreas, de outras epistemes, né, ciências química, biologia, ainda se depara com dados que já dá para ir direto lá para aquelas análises inferenciais, sabe? Né, às vezes não precisa nem todo esse processo que eu tive que passar, porque eu ainda estava preparando meus dados, né? Esses artigos de outros campos, né, da ciência já deve vir com muitos dados ali, que aí você reúne, junta, mistura e cria um conhecimento novo. E, gente, eu realmente, eu já pensava isso antes da pandemia, sabe? Tem muito dado, tem muita pesquisa já feita. Para que a gente fica indo a campo, refazendo coisas? Não, sabe? A gente já passou dessa fase. Eu acho que a ciência, né? Antigamente, as universidades eram muito restritas também. A universidade ela foi abrindo as portas, né? Cada vez mais pessoas tendo acesso. Então, na época que ela era restrita, faz sentido, né? Eu produzir dados. Agora já tem muito dado produzido. Então, eu ganho tempo para analisar o que já tem com qualidade e gerar conhecimento novo. Gente, uma coisa que eu aprendi com a Giovana também, eu não sabia, que chamava literatura cinza, dissertação e teses. Sim. Porque, assim, Giovana, sempre que o meu aluno cita uma tese, eu falo, vamos supor, a tese está em 2016. Eu falo, tenta ver o artigo está para frente, porque é mais fácil para você citar. No nosso caso, a gente fala, está em inglês, está mais fácil acesso. E quando você vai publicar um artigo em inglês, você cita uma tese do Brasil, né, que está em português, como que a pessoa vai achar? Não vai. Exatamente. Vai até achar, mas não vai entender. E as revistas também, essas revistas, grandes revistas, né, elas meio que cortam o nariz também, né? Você olhou a tese? Vai lá no artigo, né? Isso. Só que teses mais antigas também não tem artigo, né? Porque essa tradição de fazer artigo, ela é mais recente também, né? Sim. Então tem que achar um equilíbrio aí, né? É verdade. Esse jogo, né? E como eu falei para vocês, eu estou acessando agora para o doutorado e provavelmente eu vou ter que escrever uma boa justificativa e quando mandar para a revista... sei lá, os problemas vão aparecendo e a gente vai tentando resolver, né? Não adianta eu ficar preocupada agora.
mas eu estou acessando material principalmente de literatura cinza. Tem um congresso aqui no Brasil que chama Fazendo Gênero. Então, estou olhando para as coisas que foram publicadas lá, e nada ali foi revisado por pares, né? Então, vamos ver, talvez, se bem que eu mandei um artigo com relação ao meu tema do doutorado para uma grande revista também, o ano passado, mas não recebi resposta ainda, vamos ver. Mas talvez eu tenha que publicar só nas revistas daqui, entendeu? Entendi. Então, cada caso é um caso, né? Sim, mas é verdade. A gente pode acessar os artigos que já foram revisados, as revistas vão olhar para o teu trabalho já com outro olhar, porque fala, sim, não, ó, já analisou dados que já passaram por um critério, né, de revisão. Porque, sim, a gente sabe, né, que tese e dissertação, ainda que tenha a banca final, pô, ninguém fica 4 anos fazendo doutorado e os caras lá falam, ó, reprovado, né? Infelizmente, né, ou felizmente, não sei, eu ainda não sei direito o que pensar sobre isso, mas... Então, quando você tem um artigo revisado, ali já está garantida a qualidade dele. Giovana, os alunos estão saindo, que eles têm aula às 18, né? Sim. Tem aula à noite aqui. Aqui eu falo que a gente é full time. Nossa. É o dia, a tarde, todo. O Flávio, então, com o fuso horário, ele está acordado. Nossa, assim, verdade, verdade. E, Giovana, assim, eu queria te agradecer muito mesmo. Vou até parar a gravação agora. Te agradecer muito mesmo. Vou só fechar aqui a gravação.